Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma palavra muito oportuna, muito proveitosa e muito atual, porque fala para quem serve a Deus. E não é só para um obreiro ordenado, vocacionado ou um seminarista. Ali fala para todos que se empenham pela palavra de Deus, pelo conhecimento das Escrituras e que é um pregador da palavra de Deus e uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Nós nos lembramos também que no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, Deus ali encorajando Josué, que estava substituindo Moisés, né? Ia ficar no lugar de Moisés. Moisés tinha morreu com 120 anos, e Josué assumiu a liderança do povo de Deus para entrar na Terra Prometida. E ele, muito inexperiente e com aquela tão grande missão, e dentre outras coisas que Deus fala com Josué, ele encorajou ele, mas falou em relação à palavra de Deus, à lei de Deus. Ele falou: não se aparte deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Mesma coisa, mesma mensagem que nos traz o Salmo 1, que diz que o homem que teme a Deus, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. No Novo Testamento, esse versículo também está de pleno acordo com o resto do testemunho das Escrituras, que a gente tem que procurar se apresentar, não é a ninguém, não é se apresentar a uma religião, a uma igreja. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aprovado por quê? Aprovado porque nós precisamos passar por provas, por testes. A vida mesmo no seu decurso natural prepara, né? Nós temos várias provas e testes que nós passamos, dificuldades, problemas, né? Crises familiares, pessoais, conjugais, e nós devemos superar. Então seremos pessoas aprovadas diante de Deus. E esse versículo está falando: obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Por que não tem do que se envergonhar? Porque maneja muito bem a palavra da verdade. E a gente observa, porque é curioso que todos os domingos os evangélicos pegam a Bíblia, né? E cada um vai para a sua igreja, e todos fazem questão de carregar a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro para se portar para lá e para cá simplesmente. É a palavra de Deus, é um livro que tem que ir como tal, tem que ser aberto, tem que ser lido, meditado. A pessoa tem que examinar essa linguagem. O próprio Jesus usou. O Evangelho de João, capítulo 5, no verso 39, Jesus falou: examinais a Escritura, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, mais um motivo para a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, o Evangelho de Cristo. Porque nós vamos ter que profetizar, como profetas modernos, profetizamos a palavra de Deus. E se nós vamos profetizar a palavra de Deus, o que os profetas primeiro têm que fazer? Comer a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus, digerir a palavra de Deus, para depois nós podermos anunciá-la. Agora, se nós falamos que cremos na Bíblia e carregamos ela na nossa mão, a gente precisa ser conhecedor do seu conteúdo. Porque quando alguém perguntar para nós qualquer coisa sobre a palavra de Deus, nós estamos prontos, como obreiros aprovados, não tendo o que se envergonhar, não seremos envergonhados, mas estaremos prontos para cumprir a missão que Deus deixou para nós como cristãos, como igreja. Então que essa palavra fique no nosso coração. Se você não está preocupado com isso, deveria se preocupar, né? Nós deveríamos nos preocupar, porque cada vez mais nós vivemos numa sociedade mergulhada no pecado, cheia de injustiça social, cheia de gente desesperançosas,
desesperadas, pessoas que estão suicidando, tirando a sua vida, cometendo suicídio, homicídio, agredindo outras pessoas, sem esperança, sem amor no coração. E nós precisamos, como servo de Deus, como testemunha de Jesus Cristo, nós precisamos estar afiado com as Escrituras, não tendo que se vergonhar e se apresentando diante de Deus, como fez Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías teve uma experiência tremenda ali com o Senhor. E aí ele ouviu aquela voz quando o Senhor disse: quem irá por nós? Quem testemunhará a respeito da minha palavra? E Isaías prontamente se apresentou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Possamos agir da mesma forma, que Deus nos abençoe, nos capacite e que possamos verdadeiramente ser obreiros aprovados pela glória do Senhor. Amém.